Senhores, eu lastimo que a coragem do deputado Ivan não tenha lhe servido para pedir desculpas a esse jovem. Um jovem de 25 anos que, sim, sofreu e foi vítima de injúria racial. O Fábio está aqui, é aquele garoto que está ali sentado de óculos. Quero dizer para vocês que em nenhum momento, assim, o deputado Ivan pouco me conhece, assim, eu sou uma pessoa que tenho tanto amor no meu coração, um amor que transborda de tal maneira que eu não me sinto e não me permito afetar por provocações, por rancores ou nada disso. O deputado Ivan se utiliza da estratégia de atacar uma política criada e a minha própria cidade, se reúne com os meus adversários, mas nem por isso lhe deixei de tratar de forma respeitosa e fraterna nessa casa. E todos os seus inimigos, ou muitos daqueles, deputado, em razão de achar que nós somos inimigos, me procuram, não vou dizer nem residualmente, com mais frequência do que eu gostaria até no meu gabinete, para falar de faltas que o senhor, porventura, possa ter cometido que não são da minha conta. E não quero trazer como palco aqui aquilo que já chegou a mim. Mas o Fábio foi uma situação muito singular. O Fábio me procurou e, sim, naquele momento, a minha assessoria virou para mim, mas Paula, depois de ouvi-lo, depois de chorar com aquele menino na mesa e me lembrar de todas as humilhações que eu passei durante a minha vida pobre, os meus assessores disseram, Paula, tu está entendendo que, querendo ou não, é um caso de um deputado, poxa. E eu vou dizer para vocês uma frase que fique aqui de exemplo para o parlamento. Entre o que é certo e o que é conveniente, eu sempre ficarei com o que é certo. Eu sempre buscarei a minha consciência. Meu pai já dizia que as pessoas agem conforme a sua própria consciência. Eu lhe asseguro, deputado, a todo o parlamento, que jamais tramei qualquer episódio para lhe provocar um dano. Inclusive, no primeiro dia que o Fábio me procurou e que nós choramos juntos, eu o aconselhei, Fábio, não toma uma decisão agora. Vai para a tua casa, meu filho, conversa com a tua mãe, com a tua família, com a tua esposa. Porque se tu resolver denunciar, tu sabes que as pessoas vão duvidar da tua palavra. Porque tu é negro, porque é a tua parte mais fraca e que aqui se vale a palavra de um parlamentar. Mas eu, francamente, acredito, senhoras e senhores, que ser deputada e nada é a mesma coisa. Nós não somos melhores ou piores do que um ser humano porque temos o manto, a proteção de um mandato. E eu, sim, deputado Ivan, eu fiz e tomei as medidas para ampará-lo, porque eu vi um menino indefeso chorando na minha frente, precisando de apoio, um menino que ficou sem comer, um menino que ficou sem dormir dias, que precisou ser levado a um psiquiatra. E sim, eu disse para ele, se você for demitido, eu vou dar um jeito de te ajudar, garoto. Você não vai ficar desamparado. Mas antes que eu teça mais comentários, eu quero que vocês ouçam o que aconteceu não de mim, do próprio Fábio. E eu quero lhe dizer só isso, deputado. Eu acredito que Vossa Excelência não tenha feito com o intuito de magoar o Fábio. Muitos atos de racismo nesse Estado acontecem sem que a gente se dê conta, que os brancos se deem conta. E por isso eu peço, até para recuperar a voz, que se exiba o vídeo que eu trago nesta tarde. Olá pessoal, meu nome é Zé Santana, eu produzo conteúdo audiovisual para a internet e essa semana aconteceu aqui na UFSC uma roda de conversa, um espaço de discussão, onde pessoas contaram situações constrangedoras do dia a dia, casos de racismo que sofreram e eu fiz um breve registro de tudo isso. E é isso que vocês vão assistir agora. Eu acho que o cara vai fiscalizar o caixa, não eu. Me lembrou, eu estava falando, de situações do dia a dia que a gente não consegue se sentir confortável para, basicamente, tocar o nosso dia a dia como qualquer outra pessoa faria. Por exemplo, eu não posso ir em lugares públicos, digamos, mal vestido casualmente, assim, de chinelo, de bermuda, uma regata. Se eu estou vestido assim, esses ambientes, sabe, são olhares estranhos, é a pessoa se afastando, é segurança também que fica com o radinho aqui trocando informação. Isso, pessoas também que estão com a bolsa perto, elas puxam para mais, né, para dentro do corpo, assim, tentando proteger. É engraçado, porque é a coisa mais, assim, sutil que tem.
o jeito que tu se veste. É sobre isso. A gente não, digamos, não tem a liberdade de se vestir de uma forma, sabe, despojada, totalmente, sem pensar em que roupa eu vou usar. Você não pode deixar de pensar em que roupa você vai usar. Você tem que escolher, sair de casa e pensar, será que eu estou vestido bom o suficiente para que as pessoas não me vejam como suspeito? Meu nome é Fábio, eu tenho 25 anos e eu trabalhava com um deputado na Assembleia Legislativa, era assessor parlamentar dele. E aconteceu comigo foi 8 de maio, inclusive fez um mês, faz pouco tempo. Eu conto o aniversário porque é uma coisa que marcou muito. Nesse dia 8 de maio, o deputado, a sessão plenária demorou para terminar, mais do que o normal, porque eles tinham muitos projetos para votar, enfim. E ele chegou mais tarde no gabinete, ele chegou por volta de umas 5h30, acompanhado de outro deputado, que eles iam fazer uma viagem, eles iam para Araquari, se não me engano, fazer um evento, uma coisa do tipo, uma agenda. E o deputado para o qual eu trabalhava, ele resolveu apresentar a equipe para o colega dele, né? E aí estava toda a equipe no ambiente, assim, na sala, e o colega dele veio cumprimentando um por um. E a minha mesa era a última, assim, já perto da porta onde eles estavam. Aí o colega dele veio e me cumprimentou normalmente. E aí o deputado para qual eu trabalhava virou para ele e falou assim: você sabe por que eu tenho um preto trabalhando no meu gabinete? Porque se der merda, a culpa é dele. Aí o ambiente, as pessoas no ambiente riram, como se fosse normal, como se fosse uma prática normal. Ele riu. E em seguida eu baixei a cabeça e comecei a rir, tipo, sem entender o que estava acontecendo, porque eu realmente não esperava uma atitude dessa dele. E continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo, estava trabalhando, mexendo com os papéis ali, já estava no fim do expediente. E logo depois disso ele saiu. Os dois saíram, seguiram viagem. E eu fiquei ali mais uns 15 minutos. E era para eu sair às 6, eu saí às 5h45 no dia. E não consegui mais ficar. No dia seguinte, daí, isso aconteceu numa quarta, dia 8. Na quinta-feira eu não fui trabalhar, porque ele ia estar lá. E eu não tinha cabeça nenhuma para encontrar com ele. E fui trabalhar só na sexta, que eu sabia que ele tinha uma agenda para fazer em Gramado e ele não iria estar no gabinete. O chefe de gabinete foi viajar junto com ele também, o assessor de imprensa, então ele não ia estar. Aí na semana seguinte que ele retornou, eu procurei o chefe de gabinete. Porque antes de você chegar no deputado, você chega no chefe de gabinete para conversar. Eles nunca abrem, é difícil ter o deputado que abre esse canal direto. Assim. E eu fui conversar com o chefe de gabinete e falei para ele: olha, cara, aconteceu isso comigo, essa tal brincadeira que ele fez, eu não gostei, eu me senti mal, pareceu que ele estava tentando aparecer para o colega dele e eu realmente não gostei da brincadeira, cara. Aí ele disse para mim assim: mas cara, você tem que entender, segue em frente, esquece essa história, bota uma pedra em cima disso, esquece isso daí. Você tem que entender que ele pensa com cabeça de alemão, porque ele é de Blumenau. Parece que as pessoas só acreditam que o racismo existe se ele chegar nesse estágio. Eu estou no 5º semestre de Direito, aqui na UFSC, e um professor, sempre que falava de escravidão, ele olhava para minha cara. Ele olhava para mim, a única aluna negra que fazia a matéria junto com ele. Sempre. Qualquer situação, ele podia estar olhando para o outro lado, mas ele falou escravidão, ele olha diretamente para mim, como quem me coloca no meu lugar. E não se trata de uma pessoa ruim, mas é uma coisa tão enraizada que a gente não vai percebendo. É desse olhar que te coloca no lugar, que te localiza, daí as violências só pioram. A hipersexualização das mulheres,
dos homens negros, a questão do estigma com a violência também. A tua palavra sempre vai valer menos, né? Independente da quantidade de provas que você tem, sempre será lançada uma dúvida por isso. E as pessoas não estão dispostas a te ajudar. Porque muita gente, isso na minha sala, citando um caso leve, que é do professor me olhar, quando ele fala de escravidão, as pessoas perceberam, mas ninguém partiu na minha defesa, ninguém pelo menos falou outra coisa. As pessoas não intervêm, não participam. Isso é muita da responsabilidade das pessoas brancas, tá? Intervir, perceber, comunicar aquilo, até porque a palavra de vocês tem mais validade do que a nossa. Se eu disser que o racismo recreativo é racismo e uma outra pessoa rebater que ele é só brincadeira, a palavra de vocês dizendo não, isso é racismo, peraí. É essa palavra que vai desequilibrar a força na condução das narrativas. E eu resolvi enfrentar, mesmo sabendo que é um deputado estadual, mesmo sabendo que tem recurso, mesmo sabendo que vai ficar todo mundo contra mim, que eu não vou ter testemunha. Eu resolvi enfrentar porque é uma causa, é a nossa causa, é o meu povo, é a minha pele que é educada para desviar desse tipo de coisa. A gente sempre é orientado a evitar o racismo, como se a gente fosse o culpado do racismo, sabe? Porque se eu fico quieto para essa brincadeira dele, imagina o que não ia acontecer no resto do mandato dele, no resto dos 4 anos que ele tem pela frente da cadeira. Para concluir aqui a minha fala, eu quis trazer para vocês o depoimento do próprio jovem. E eu, de modo algum, eu estou aqui para lhe estabelecer um julgo, deputado Ivan. Porque quem julga esses casos nem somos nós. Ainda que a justiça preveja medidas, esse julgo é de Deus. O que eu lhe faço, eu jamais traria esse vídeo a esta sessão se não fosse exposto o tema assim, dessa forma, por Vossa Excelência. O que eu lhe faço é um apelo, que Vossa Excelência reconheça para esse jovem que cometeu um equívoco e que diga para ele: Fábio, meu filho, foi uma brincadeira sem graça e eu te peço perdão, porque é assim que um homem de coragem, quando falha, deve agir. Esse menino tem apenas 25 anos. Ele tem 25 anos e eu quero lhes dizer, eu não vim aqui, senhores, para confrontar os meus colegas ou para arrumar briga, mas existe alguém dentro de mim, um coração que é maior que essa casa e maior que tudo que esse parlamento pode oferecer. Eu sei de onde eu vim e sei as causas que defendo. E o meu objetivo jamais foi constranger Vossa Excelência, mas o senhor pode se defender, o senhor é advogado. Ele é um menino de 25 anos, como muitos amigos da minha filha frequentam a nossa casa. Como eu ouvi nesses dias de uma amiga negra da minha filha, que ela se nega a ir ao shopping quando a minha filha convida, porque ela não aguenta mais a humilhação de ser seguida ou vigiada pelos seguranças. Isto é o que acontece com os jovens negros no nosso estado, porque os brancos se calam e porque a gente não tem a dignidade de, quando erra, quando falha, olhar para um jovem, olhar para uma pessoa negra e dizer: olha, me desculpe, essa brincadeira não foi proposital. Isso acontece todos os dias. E eu fiquei envergonhada dessa situação que é acontecido aqui no parlamento. Eu chorei muito nesse episódio, muitas vezes. Chorei com o Fábio, chorei com os meus amigos negros, chorei de ser deputada neste parlamento, nesse momento. E quem me conhece sabe da minha coragem e da minha força, da minha bravura para defender questões. Mas essa questão me tocou, porque o parlamento, esta casa, deputado Ivan, e eu lhe falo de forma muito fraterna, não pode jamais fechar os olhos para o racismo, para o preconceito. E quando nós errarmos, a gente tem, sim, que ter a coragem de dizer perdão. Eu faço isso, Fábio, por ti, por todos os jovens negros de Santa Catarina. E te peço também perdão, Ivan, porque o meu objetivo não é fazer disso uma batalha campal pública, mas que a gente seja digno e faça com que o parlamento de Santa Catarina seja digno
na defesa dos menos favorecidos. Para os senhores, eu tenho a cópia do que disse o psiquiatra desse garoto, que eu tenho acompanhado e que liga de madrugada, às vezes, desesperado, porque não consegue dormir. Mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir, deputada. Apenas, eu acho, gente, e eu peço perdão pela emoção, há causas que têm que ser de todos nós, e esta é uma delas. Eu não desejo nenhuma punição para Vossa Excelência, eu só desejo que o Fábio seja preservado, seja cuidado, assim como todas as pessoas negras que são tão meritórias de direitos como nós. Obrigada, senhor presidente.